Olá, cybertronianos e cybertronianas. Eu sou o Decepticon Airwave e hoje eu estarei ranqueando os filmes live action de Transformers. E eu não estarei incluindo os filmes animados como eu já disse anteriormente, mas irei fazer menções honrosas para eles. Então, chega de enrolação e bora pra ação. Número 7. Transformers The Last Night. Não é uma surpresa para ninguém que este filme foi um fracasso enorme. É sério, o que o Michael Bay estava digerindo para dirigir esse filme? Só vamos para a próxima ópera de arte porque, sinceramente, eu excluí esse filme da minha memória. Em sexto lugar, Transformers Revenge of the Fallen. Não é querendo falar mal desse filme, mas é legal, tem personagens muito bacanas como Jetfire, Sideswipe, Skids, Mudflap, quem mais? O Devastator. E sim, eu gosto do Skids e do Mudflap. Olha, eu até gosto mais deles do que outros personagens. Por exemplo, o Ratchet. Mas eu ainda sinto um aperto quando o Ratchet morre em Age of Extinction. Mas ainda não estamos falando desse filme, então vamos deixar meus comentários para depois. Voltando para Revenge of the Fallen. Assim, tem uns furos de roteiros enormes. Olha, um grande exemplo é porque o Sam não pega o pedaço do fragmento do Allspark que estava com ele para reviver o Optimus. É sério, não faz o menor sentido ele ir lá ativar o Jetfire para eles irem para uma missão, pegar uma matriz, não sei o que, Jetfire se sacrificar, não precisava. Era só ter o cadáver do Optimus e o pedaço do Allspark que ele já tinha. Pronto, o Optimus estava vivo. E outra coisa que eu não gosto muito desse filme é a forma que apresenta os Pretenders. Para você que não conhece os Pretenders, eles são basicamente cybertronianos com a tecnologia que podem se camuflar em outros ambientes. Eles podem assumir a forma, por exemplo, de um ser humano. É mais ou menos o que é um Pretender. Em Legacy, inclusive, lançaram alguns toys e tal dos Pretenders originais, mas não é o foco desse vídeo. Então, bora para o próximo filme. Em quinto lugar, Transformers Age of Extinction. Incrivelmente, ele só tá acima de Transformers Revenge of the Fallen porque, sinceramente, é um filme gostosinho de assistir. Não é assim melhor do que os que estão acima, mas é muito bom. Se você não quiser saber muito da história e tal e só realmente ver o filme, é um bom filme para isso. Não é um filme para você se importar com a história, porque basicamente tem quase nada de história. Uma coisa que eu não gosto é que os personagens, como Optimus, Crosshairs, Drift, mas o Optimus especialmente, não aparece partes do modo alternativo, o que me deixa assim, com o pé atrás e meio frustrado, porque Transformers, se transforma, mas o que? Em carro, caminhão, é o que? Daí você vai ver o design do Optimus, ele só tem um escapamento do caminhão aparecendo, o que me deixa assim meio triste, bravo, porque eu esperava que o visual do Optimus de outros personagens tivesse mais partes do modo alternativo aparecendo. E também tem a questão da KSI, dos Transformers serem drones, o Stinger, o Galvatron e aquele exército lá dos drones virar sucrilhos e depois se montar em robô de novo, parecendo Lego. Eu não gosto. O que salva esse filme para mim é o Round, a dança do Bumblebee, que o Round até participa, e, e os Dinobots e o Lockdown. O Lockdown é assim, um dos vilões que eu mais gosto em live action. Sinceramente, o primeiro lugar, sinceramente, eu acho que o Lockdown daria uma surra no vilão do primeiro lugar. E eu não estou falando do tipo, um mega vilão, não.
um vilão para combater tipo Optimus. Em quarto lugar, Transformers Dark of the Moon. Olha, sinceramente, eu gosto muito desse filme. Tem um dos melhores vilões, o Sentinel, que foi uma baita de uma traição. Eu não esperava, como a maioria dos outros fãs esperavam, essa traição. Eu não. Eu nunca me peguei tanto assim pelo Ironhide, assim, sabe? Então, para mim, a morte dele não foi assim, nossa, fiquei triste e tal, chorei. Não, eu não fiquei assim. Mas eu fiquei meio triste assim quando o Megatron, em vez dele ignorar aquela humana namorada do Sam, ele simplesmente ouve e fala: parece que eu vou virar um empregado do Sentinel, vou matar ele. Megatron. Desculpa aí. Megatron, literalmente. Era só ele esperar o Sentinel fazer o serviço que pronto. Cybertron já ia ser reconstruída pelos humanos. Ele ia ter o posto dele. O Sentinel ia ajudar a raça dele voltar, né? A ressurgir. Ou seja, o Megatron para mim estraga um pouco o filme. Mas não é, nossa, só por causa do Megatron eu odeio esse filme. Não. Eu também gosto bastante dos visuais. Um exemplo é o Soundwave, Megatron, Shockwave, que pra mim, ó, sensacional. Sentinel também é um dos visuais que eu mais gosto. Dino Mirage, que é o Dino ou Mirage para quem preferir. E eu gosto muito do visual dele. O único visual que eu não gosto é o do Will Jack. Que puta merda. O visual ruim. Eu sei, era para referenciar Albert Einstein, mas ficou estranho. Ficou muito estranho aquilo. Mas antes de nós entrarmos no pódio, eu irei falar sobre algumas menções honrosas de filmes animados, começando por Transformers One, que sinceramente, se ele fosse em live action, seria o melhor filme dessa lista. Mas como ele é um desenho não, um filme animado, então para mim ele não entra, mas fica como uma menção honrosa. Outro filme que eu dou uma menção honrosa é Predacons Rising, que, meu Deus, eu gosto. A única coisa que, assim, me deixa, assim, com o pé atrás é o fato do Ultramagnus ter, tipo, aparecido um pouco e já ter apanhado. Eu não sei o porquê a Hasbro fez isso. Em terceiro lugar, abrindo nosso pódio, nós temos Transformers Bumblebee Movie. E sinceramente, que obra-prima linda é essa! Eu não tenho muito sobre o que comentar sobre esse filme. Ele é apenas maravilhoso. Eu agradeço que não tem muitos personagens, tipo, com tanta relevância, vamos supor assim. A gente até tem a cena de Cybertron com muitos personagens, mas alguns não são aproveitados. E eu gostei que eles usaram dois personagens desconhecidos, vamos usar assim, que é a Shatter e o Dropkick. O Dropkick teve poucas aparições. Na G1 eu acho que ele só aparece em um episódio e ele era basicamente como se fosse drones. Sim, o Dropkick na G1 era como se fosse drones. A Shatter eu já não pesquisei muito, mas só do fato dela se chamar Shatter e eu nunca ter ouvido o nome Shatter me faz ser um me faz ter um personagem desconhecido na minha lista. Claro, teve decepções, como maior exemplo, Blitzwing. Gente, aquilo não é Blitzwing nem ferrando. Blitzwing é Triple Changer. Aquilo lá é um Seeker genérico. Se a Hasbro viesse em público e falasse, gente, não, aquele Blitzwing que vocês viram no filme do Bumblebee é apenas um Seeker normal, eu tava feliz pulando, animado demais.
Mas não, aquilo lá é o Blitzwing do filme do Bumblebee, ou seja, uma droga. Em segundo lugar, Transformers The Movie de 2007. E o filme lindo de bom. Sinceramente, se eu colocar esse filme na minha TV agora para assistir, eu fico assim, dormindo nele. Tipo, eu fico imerso nesse filme. Ele é muito bom, é maravilhoso. Ele começou uma franquia assim do Michael Bay. Tem visuais muito legais, como o visual do Ironhide, do Jazz, do Ratchet, do Barricade, do Brawl, do Bone Crusher e do Blackout, que foi reutilizado no Grindr, mas isso não é o caso. E eu não tenho assim muita coisa para dizer, mas eu tenho umas coisas a comentar. Por que eles mataram o Jazz? Por quê? Era só o Jazz ter ficado vivo que o final ia ser extremamente feliz. Ou eles mostravam que o Jazz ainda estava vivo. Era só fazer isso. Mas não tem que matar um personagem que não aparece já faz muito tempo. Ai meu Deus do céu. Por que Michael Bay? Por que se matou o Jazz no filme? Enfim, tem outros personagens que na linha do filme foram baseados em, como eu posso dizer, veículos que apareceram no cenário. Como maior exemplo, o Long Arm de 2007 do filme, não de Animated. No caso, ele foi inspirado no caminhão guincho que reboca o Bumblebee quando ele perde as pernas. Isso eu gostei muito. Foi uma sacada genial da Hasbro. Mas eu acho que vocês já sabem qual é o filme que está no primeiro lugar. Em primeiro lugar, não poderia ser um filme que marcou a minha experiência como colecionador e fã de Transformers, que foi Transformers Rise of the Beast. Tudo que eu falei mais ou menos no sexto lugar, no caso Transformers Revenge of the Fallen, meio que foi melhorado nesse filme, mas não totalmente. Primeiro, os pontos bons. Eu gostei que os Maximals apareceram, Primal, Cheetor, Razor, Rhinox, mas eu não gostei que alguns, principalmente como Rhinox e Cheetor, tiveram poucas falas. O que, tipo, não dá a entender que eles são realmente personagens importantes. Tipo, parece só que eles são personagens genéricos que colocaram no filme só para ficar de fundo nas cenas. E outra, eu não gostei que a Razor morreu, ela teve uma boa participação e tal, mas eu ainda sinto dó dela. Outra, eu gostaria de ver outros Maximals nesse filme, como Tigertron, Dinobot, Trap. É claro, tem outros, como Black Arachnia, que se tornou uma Maximal, Silverbolt, que, né, se tornou um Maximal também, mas eles aí não apareceram, infelizmente. Mas outro ponto positivo é que eu gostei muito dos visuais. Cara, se tem um filme que acertou nos visuais foi esse. Tirando um pouco do visual do Will Jack, que ficou meio estranho, mas hoje em dia eu já tô acostumado. Enfim, vamos falar dos pontos negativos desse filme, que sinceramente me dá um aperto no coração falando isso. Primeiro, a cena deletada do Transit, eu não sei se eu pronunciei correto o nome dele, mas é aquele ônibus Decepticon que foi descartado do filme. Tem até a cena completa dele no YouTube. Agora, como você vai achar isso, eu não sei. Então, ele foi descartado, a cena estava quase pronta, apareceu no trailer, o visual dele foi revelado e tal. Todo mundo ficou ansioso, tinha teorias que ele ia ser um terror com não um Decepticon. Enfim, eu teria um outro terror que seria o Bloodhound, que sinceramente eu gostei muito do visual dele. Por que ele não apareceu no filme? Eu não sei, mas eu sinto pena dele.
já que provavelmente esses dois personagens nunca vão aparecer em um filme de live action, principalmente. Vamos, como é que é mesmo que fala? Uma sequência de Rise of the Beast. Eu até tenho uma ideia de como seria que eles voltassem, mas eu vou deixar para outro vídeo. Continuando, eu não gosto que o Battle Trap e a Nightbird foram mal desenvolvidos, mal descartados. Tipo, Battle Trap até que é legalzinho, mas sinceramente eu amei o visual do Battle Trap. Ele é o meu terror com favorito. O Skirt, eu não preciso nem dizer. Ele em si é lindo demais. Ai, quem dera ter o Leader Class da Studio Series dele. Mas enfim, ele faz referência ao Skirt de nova geração de Transformers, o que eu amei, já que o Nemesis Prime só veio depois do Skirt de Transformers nova geração. Então, né? Olha, eu até tenho ideias para Nightbird que poderia ter acontecido no filme. Tipo, ela ter uma luta com a Arcee, com a Razor, aproveitar que elas são personagens femininas e colocar elas para se batalharem, o que eu gostaria que acontecesse. Eu não entendi o porquê a Hasbro meio que deixou em aberto o casal Arcee e Will Jack no filme. Não deu pra, tipo, ver se eles realmente são um casal, se eles se gostam. Eu não sei se essa informação que eu tenho é verdadeira, mas se não for, coloca aí nos comentários porque eu mesmo não sei. E outra, o Battle Trap eu gostaria que ele tivesse uma luta com o Wheeljack. Ó, sinceramente, imagina um inventor versus o Battle Trap com aquela massa que ele tem e a arma que ele tem. Nossa senhora. Eu gostaria que o Toy da Studio Series viesse com a arma que ele usa. Gostaria, mas não vem. Porque se depender, a Hasbro ia lançar ele como Leader Class. Sim, como ela já fez com outros personagens. Sim, mas é a Hasbro. Então, acho que é só isso mesmo. Fiz meus comentários positivos, negativos sobre esse filme maravilhoso, incrível, que eu gosto demais. Eu amo esse filme. Eu espero que a sequência dele não seja cancelada igual a sequência de Transformers One. O que, por favor, não faça isso, Hasbro. Eu vou infartar disso. Enfim. Então é isso. Já falei tudo que eu tinha para falar, então vamos para as considerações finais. Então foi essa minha ordem que eu coloquei os filmes de live action de Transformers. Como seria a sua lista? Bota aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se você tem uma sugestão de vídeo, coloque nos comentários também, isso ajuda demais. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e dê o like para ajudar o canal que está crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas enfim, eu sou o apresentador Decepticon Airwave e eu espero que vocês fiquem com Primus, até que todos sejamos um.